Oi, gente, aqui é o Afroleituras, seu podcast de indicação, discussão e leitura de autores negros, negras e negres. Hoje eu vou voltar para uma autora que inclusive é a autora mais ouvida aqui do podcast, que é a Bell Hooks, né, em homenagem também ao seu aniversário, que seria na semana passada, acho que no dia 25 de setembro. E aqui tem 2 episódios no podcast sobre o livro Tudo Sobre Amor. Um é sobre a introdução e outro capítulo 6. É uma escolha minha, livros que são um pouco mais teóricos, trazer divisões em capítulos, por conta que falar sobre um livro todo num episódio seria pouco aprofundado. Eu acho que aprofundado mesmo é a leitura, mas aqui eu busco trazer dividido em capítulos para que a gente possa abordar mais a ideia de cada capítulo. Então, o livro de hoje vai ser de uma discussão sobre masculinidade negra, né? Masculinidades negras, que eu queria trazer aqui para o podcast, porque eu sinto que é um assunto pouco comentado e também sinto que há poucos livros também sobre isso. E eu gosto muito da Bell Hooks, acho que ela era uma escritora e uma crítica excelente. Então eu vou trazer o livro de hoje, que é We Heal Cool, Black Men and Masculinity. É uma coisa assim, que aqui no Brasil foi traduzido como A Gente é da Hora, Homens Negros e Masculinidade, em 2022, acho que pela editora Elefante. Mas eu li outra versão do livro, né? Mas essa versão está sendo vendida no Brasil, né? Desde 2022, mas o livro surgiu em 2004, se não me engano. Então, um livro que tem 20 anos, né? Mas que é muito atual para a situação de hoje e também nos oferece soluções muito boas para a nossa realidade hoje. E hoje eu vou tratar sobre o prefácio e a introdução, né, que é o capítulo 1 do livro. Mas o livro tem 10 capítulos. Vou ler o nome dos capítulos para vocês. O prefácio é sobre homens negros. Não acredite no hype. Coisa assim. Aí capítulo 1, que é o que eu também vou trazer hoje, Patriarcado da Plantação. Capítulo 2, Cultura Gangsta, um pedaço da ação. Capítulo 3, Escolarizando Homens Negros, que inclusive é bem conhecido, esse capítulo 3. Capítulo 4, Não Me Faça Te Machucar, Homem Negro e Violência. Capítulo 5, É uma coisa de pau, além do sexual, agindo fora. Capítulo 6, De Meninos Raivosos para Homens Raivosos. Capítulo 7, Esperando o papai chegar em casa, parentalidade masculina negra. Capítulo 8, Fazendo o trabalho do amor. Capítulo 9, Curando a dor. Capítulo 10, A frieza de ser real. Porque eu tô lendo aqui os capítulos? Para que também, caso vocês queiram outros capítulos, aqui no podcast, comentem. E para que a gente faça, né, outros episódios, eu queria fazer continuações dos livros também aqui. Mas hoje, para introduzir e indicar mesmo a leitura, eu vou fazer sobre o prefácio, capítulo 1 do livro, né? No prefácio, ela começa com uma crítica, né? Dando uma contextualização acerca do que as pessoas sempre quando sentam para falar dos homens negros são coisas negativas e que há uma espécie de entendimento que os movimentos de mulheres avançaram, movimento de mulheres negras, só que os dos homens não. E aí ela começa a falar sobre isso, no caso
no caso como uma mensagem contra esse tipo de discurso, né? E aí ela vai falar sobre um livro que tinha sido lançado perto da época que ela escreveu, né? Que é de um jornalista negro, Ellis Close, que faz um livro sobre homens negros na América, né? Só que ela critica bastante esse livro por ele não oferecer soluções e novos conceitos para os homens negros, né? E nem coisas positivas para eles se apropriarem, né? Então, aqui, inclusive, ela vai falar como ele é um observador imparcial, referente aos movimentos dos negros, né? As situações que os homens negros vivenciam. Então, ela vai trazer inicialmente uma crítica a esse livro, acredito, porque a Bell Hooks, ela traz muito dos filmes, de livros que são lançados na época que ela está escrevendo os livros, né? Esse texto, né? Esses 2 capítulos, né? O prefácio e o capítulo, tanto o livro ele vai falar muito da situação dos homens negros nos Estados Unidos. É bom deixar aqui claro. Porém, não que seja muito diferente do Brasil. Não quero dizer que é a mesma coisa, mas que a gente pode se apropriar dessa leitura, né? Trazendo para a nossa realidade, pensando nos diferentes contextos, né? Então, ela vai trazer muitas referências que são dos Estados Unidos. E aqui, ela vai dizer, inclusive, que o nome desse livro foi apropriado de um livro da Toni Morrison, né? Que é uma escritora negra dos Estados Unidos, do romance Sula, que é inclusive autora de um muito famoso, né? O Olho Mais Azul. E nesse romance Sula, a mulher fala para o homem negro que não entende qual o problema, já que todos amam o homem negro e que os homens brancos, né, gostam do homem negro, se inspiram por causa da sexualidade, e que as mulheres brancas gostam também por isso. E as mulheres negras também não entendem qual é o problema deles. E aqui ela traz uma diferença entre o desejo, a inveja e o amor. Porque a Bell Hooks fala o que ele sente pelo homem negro não é um amor, né? Mas o desejo e a inveja. E ela vai trazer uma discussão sobre isso. Como os homens negros nessa cultura, como ela chama, do patriarcado capitalista, imperialista, branco, supremacista, eles são temidos e não amados, né? Ela sempre vai trazer essa definição, que eu sei que pode ser um pouco complexa, mas tem a ver mesmo com um sistema que é racista, mas também ele, além de ser racista, ele também prioriza os homens, e também tem tudo a ver com o capitalismo, né? E a supremacia desses sistemas, né? Que tem a ver com a branquitude. Porque ela sempre vai trazer esse sistema, então estou explicando aqui. E ela fala como os homens negros estão sempre numa prisão, real ou não, lá nos Estados Unidos, né? E foram forçados, pelo menos em algum momento da sua vida, a reprimir o que queriam esperar, então, o que queriam expressar. Então, eles são temidos e aprisionados. E vai falar, a partir daí ela vai trazer uma discussão sobre os estereótipos dos homens negros, como a imagem do bruto, do indomável, do incivilizado, e também estereótipos, além desses que são muito negativos, né? Que a gente tem como estupradores, assassinos, bandidos. Ela vai falar sobre como esses são os estereótipos que o sistema dá aos homens negros, né? E traz o Malcolm X para falar como um homem que recusou, né? Recusou e não permitiu que sua identidade fosse definida por esse sistema, né? Então ele expressou, incentivou outros homens negros a se libertarem, né? Como ela traz por todos os meios necessários, né? Inclusive aqui a gente tem um episódio sobre o livro do Malcolm X, a autobiografia, né? Como eu falo, eu acho que toda pessoa negra tinha que ler, especialmente os homens negros, porque é um exemplo, assim,
que acredito a ser seguido, não na questão de idolatrar uma pessoa, mas de ver a trajetória e poder se inspirar, né? Trazer soluções práticas. Então, nesses 2 capítulos, o que eu gosto muito da Bell Hooks é que ela traz muitas referências negras. Claro, ela traz muitas referências dos Estados Unidos, né? Que é de onde ela é, mas é uma ótima autora para você introduzir sobre um tema e se aprofundar e conhecer outros autores. Inclusive, no prefácio, no primeiro capítulo, ela cita outros autores que discutem masculinidades negras, né? Para quem quer abordar e aprender mais sobre o assunto, é uma ótima forma de começar também, começar e de se aprofundar, né? E aqui eu vou trazer uma frase que está no prefácio, que ela diz que qualquer um que alegue estar preocupado com o destino dos homens negros nos Estados Unidos, que não fale sobre a necessidade de eles se radicalizarem sua consciência para desafiar o patriarcado, se quiserem sobreviver e florescer nesse sistema, quiserem florescer, conspira com o sistema existente em manter os homens negros em seu lugar, psicologicamente trancados. O que ela quer dizer é que a luta, né, sobre masculinidade, quer falar sobre o destino dos homens negros nos Estados Unidos, tem que estar envolvida com a quebra do patriarcado, né? Quebra desses comportamentos que são influenciados, né, pelo patriarcado. Então, para falar sobre masculinidade, para fazer com que eles sobrevivam e também se expressem, né, sejam como realmente querem ser, né, como o Malcolm X traz uma mensagem de liberdade, eles têm que discutir sobre o patriarcado e as heranças deles nos seus comportamentos e na vida, né? Então é sobre isso que a Bell Hooks vai falar muito no prefácio e nessa introdução, né? E aí tem outro texto antes desse livro, que é Reconstruindo a Masculinidade Negra, que eu acho que é da década de 90, que ela vai trazer também nesse prefácio. E ela tem um trabalho, né, que vira um capítulo e um texto, que é o Escolarizando Homens Negros, que ela fala que por mais de 30 anos, em ativismo político, ela tem trabalhado em educar um público de massa de homens negros sobre o impacto do patriarcado e do sexismo na vida dos homens negros. Eu sei que hoje esse é um tema polêmico, porque está tendo muitas discussões divididas sobre homens negros e mulheres negras. E eu acho que Bell Hooks oferece uma chave para essas discussões que não é sobre divisão, mas sobre um diálogo conjunto, né? E acredito que por isso ela teve também essa preocupação de falar sobre masculinidades negras, sendo uma feminista negra. E ela vai trazer referências, como eu disse, né? E traz também uma frase aqui: conservadores e radicais parecem ser melhores em falar sobre a situação do homem negro do que em nomear estratégias de resistência que ofereceriam esperança e alternativas significativas. E eu observo isso muito no contexto brasileiro. Muito falado sobre a situação do homem negro, principalmente situação em relação à classe, à violência, né, a morte dos homens negros, da juventude. Porém, pouco se apresentam soluções, né, e alternativas para melhorar, né, e conseguir, né, como ela fala, né, trazer esperança, né, dentro desse sistema. E aqui ela vai trazer essa outra autora, Michelle Wallace, que ela trata bastante sobre masculinidades negras, que é dos Estados Unidos também. E ela fala sobre essas lideranças que se propõem falar sobre os homens negros, mas que se espelham na grande mídia e que ganham os holofotes da mídia,
mas que geralmente estão falando sobre si mesmos, né? E não retratam a questão do patriarcado, do machismo, né, que afeta os homens negros, né, que impede que façam práticas de libertação, como ela fala aqui. E aqui, indo já para o primeiro capítulo, né, eu acho meio que ela se justifica por estar falando dos homens negros. Ela fala: mulheres negras não podem falar pelos homens negros, podemos falar com eles. E ao fazer isso, personificamos a prática da solidariedade, em que o diálogo é a base do amor verdadeiro. E ela vai trazer que o amor pela masculinidade negra chegou a ela através do seu avô. Ela falava como na infância, até em outros livros, ela queria muito o amor do pai dela e não recebeu, mas que o avô dela deu esse amor e construiu esse exemplo de masculinidade negra para ela. E é por isso que é um tema que tanto a interessa e me interessa também. E ela traz esse livro com uma série de ensaios sobre o assunto, né? E tem outros textos que também não estão nesse livro, como esse que ela cita, né? Que é da década de 90. E ela começa o capítulo 1, que é Patriarcado da Plantação, falando sobre Ivan Van Sertima. Não é um autor muito conhecido, mas que é importante a gente debater, porque ele vai trazer uma teoria sobre os africanos terem vindo antes para o Brasil na América, para a América do Sul, América Central, também para a América do Norte, terem chegado antes dos europeus, né? Só que não para colonizar, né? Mas que eles tinham relações. Inclusive, essa teoria tem outros autores, acho que a Sata Shakur fala também sobre isso, e outros autores de pesquisas arqueológicas. Então é interessante porque a gente muda a visão sobre a história dos negros terem começado na escravidão, que é muito repetida nas escolas, nos livros didáticos, e infelizmente a gente cresce com essa mentalidade, né? Uma mentalidade que apaga o passado africano, né? O passado antes e a continuação dele também aqui nas Américas. E aí, como a Bell Hooks traz muito filmes também, o que eu acho que isso é ótimo, porque ajuda na leitura, né? Os filmes são também mais acessíveis. Ela vai trazer a amistade como um exemplo bom, que mostra como um exemplo bom de masculinidade negra. E ela vai falar sobre alguns filmes que reforçam estereótipos de homens negros, né? E reforçam estereótipos que esquecem de exemplos positivos, né? De masculinidades negras, né? Porque o que ela traz é que os homens negros não chegaram nas Américas desse modo, né? Mesmo em culturas que haviam divisões por gênero, eles não chegaram assim, que isso foi construído na escravidão, né? E aqui ela fala: a política de gênero da escravidão e da dominação supremacista branca sobre homens negros livres foi a escola onde homens negros de diferentes nações africanas, com diferentes línguas e sistemas de valores, aprenderam no novo mundo a masculinidade patriarcal, né? E então, quer dizer que essa masculinidade do patriarcado foi aprendida na escravidão pelos homens negros, né? Uma masculinidade que é prejudicial. Quando se fala isso, muitas pessoas falam: então volta a discussão para as mulheres. Não, porque essa masculinidade patriarcal, ela também é prejudicial para os homens negros, né? Então, nesse capítulo, ela vai trazer exemplos e também perspectivas a se espelharem e a pensar em masculinidades alternativas, né? E aqui ela fala como pensadores e ativistas do século XIX na luta pela abolição da escravatura, eles pensavam também em igualdade de gênero. E a gente também pode observar isso no Brasil, em alguns jornais, né? No jornal José do Patrocínio, que eu estou aqui na cabeça agora, também fala um pouco sobre
igualdade de gênero, também jornais negros como a Frente Negra, o Quilombo fala sobre isso. Então, ela traz isso para pensar em qual foi o momento que houve também essa mudança, porque paramos de pensar, de separar as pautas, né, e não haver um diálogo. E ela vai falar um pouco sobre patriarcas benevolentes e patriarcas dominadores, como naquele tempo também havia um pensamento de patriarcas benevolentes, no sentido que há ainda muito, né, com os homens negros se espelham nisso também, de eu tenho que proteger a família, eu tenho que gerir, eu tenho que proteger, e esse seria o patriarca benevolente, né, que estão no patriarcado, mas numa perspectiva de proteção, né. E ela fala dos dominadores, né, que foi um modelo estabelecido pelos senhores brancos. Estava falando sobre os patriarcas dominadores, mas o meu celular descarregou. É assim mesmo, que é um vídeo bem simples que eu faço aqui. Então, ela vai falar como quando a escravidão acabou, a masculinidade patriarcal havia se tornado um ideal aceito pela maioria dos homens negros, um ideal que seria reforçado pelas normas do século XX. E ela vai trazer muito dessas normas aqui no capítulo do século XX que reforçaram essa masculinidade patriarcal. Mas, como ela traz a maioria, porque houve, como ela fala, famílias foram formadas com nativos americanos ou com quilombolas, no sentido que preservaram masculinidades alternativas a essa, né? Que pensasse uma cultura onde as mulheres e homens tinham uma boa convivência, né? Então, não foram a maioria, ou não foram a maioria que se espelharam nesse sistema, né, de masculinidade. E aqui, a Bell Hooks vai trazer muito sobre esses líderes negros do século XIX, que estavam preocupados em papéis de gênero. É legal porque traz muitas referências, né, que esses líderes têm livros também, e a gente pode se aprofundar. Vai trazer referência também de jornais negros, que é bem legal. E ela vai falar sobre como esses líderes negros, que eram como suas patriarcas benevolentes, tinham mulheres negras na época que estavam sendo intelectuais e produzindo sobre mulheres negras, e elas tinham que ser menos, né? Vai trazer a Ana Júlia Cooper, que foi uma das primeiras pessoas a ter doutorado, pessoas negras a ter doutorado nos Estados Unidos, e uma militante, dita também como às vezes criadora do feminismo negro. E ela fala como eram mais militantes sobre a necessidade de mulheres negras terem acesso igual à educação e às formas de poder, especialmente poder econômico, né? Que as mulheres negras eram educadas, lutavam para reprimir seu poder de apoiar seus homens, mesmo quando questionavam continuamente essa posição. Então, elas tinham que se diminuir para os homens negros terem ascensão, né? Inclusive na luta por liberdade. E ela vai começar a falar do século XX e como foi construído essa questão sobre masculinidades negras, reforçando o patriarcado, né? O que era muito dito pelo governo dos Estados Unidos e por alguns livros, que as mulheres negras estavam castrando os homens negros, porque acho que assim como no Brasil, né, como ela falou aqui em livros e relatórios, as mulheres negras são as maiorias das chefes de família. Então, isso era um incômodo. E inclusive o governo dos Estados Unidos falava, eles estavam castrando os homens negros no intuito de preservar uma forma de masculinidade
patriarcal, né? E ela vai trazer aqui, por exemplo, um exemplo da guerra do Iraque, que pouco antes dos Estados Unidos declararem guerra ao Iraque em 2003, a revista Newsweek publicou uma série de artigos sugerindo que as mulheres negras estavam castrando os homens negros ao serem dominantes no mundo da educação e do trabalho, para incentivar que os homens negros fossem lutar por um país em que eles não poderiam ter liberdade. E ela fala como esse é um exemplo como os Estados Unidos fez em outras guerras. Isso, eles lançavam esses estudos e no intuito de incentivar que os homens negros fossem à guerra, isso lá nos Estados Unidos. E aqui vai trazer essa questão de como havia essa pressão do masculina negra, porque nos Estados Unidos foram construídas essas outras formas de família, principalmente na época que havia segregação racial e havia somente os bairros negros. E eles construíram outros modelos de família, só que isso foi uma ameaça para o sistema patriarcal branco, porque eles estavam construindo outros modos de família. Então, inclusive pelo governo, né? E aí, em várias esferas, um reforço contra masculinidades alternativas, e sim a essa masculinidade patriarcal. E ela fala, inclusive, como, por fim, como alguns ativistas do poder negro tentam reforçar esse estereótipo do homem negro, só que trazer isso como se fosse uma forma positiva. E ela fala, quando os homens negros começaram, em nome do poder negro, a abraçar completamente a masculinidade patriarcal, o movimento histórico de elevação racial enraizado na não violência e na igualdade de gênero foi implacavelmente minado, né? E é isso que ela quer trazer, quando os homens negros começaram a reforçar essa masculinidade que veio, né, essa masculinidade patriarcal que veio da escravidão, e reforçar isso como algo positivo, essa forma de ser, né, esse movimento unido, no caso de questão de igualdade e também de igualdade de gênero, de não violência, ele foi minado, né? E ela traz aqui: enquanto uma perspectiva não convencional sobre a masculinidade havia dado aos homens negros bases alternativas para construir uma autoestima saudável, a adoção da masculinidade patriarcal significou que a maioria dos homens negros, medindo-se contra a norma, também seriam menos que um homem, fracassados, incapazes de realizar o ideal. E ela vai trazer muito essa discussão e traz aqui, por fim do capítulo, que essa masculinidade destruiu, né, além do reconhecimento, a representação de um homem negro alternativo, buscando liberdade para si e para os entes queridos. Um homem negro rebelde e ansioso para criar e fazer seu próprio destino. Esta é a imagem do homem negro que deve ser recuperada, restaurada, para que possa servir de exemplo de masculinidade revolucionária. Então, né, a Bell Hooks vai trazer exemplos dessas masculinidades alternativas no capítulo, né, que vocês podem ler para se aprofundarem mais. E eu me lembrei muito de exemplos também no contexto brasileiro. Por exemplo, no episódio que a gente fala aqui sobre Maria Firmina dos Reis, como são retratados os homens negros de uma forma positiva e com emoção, e homens negros que choram, que se expressam, né? Contra essa representação desses estereótipos do homem negro forte, que são até estereótipos animalescos, né? E aqui eu lembrei também de jornais, como eu falei, o Quilombo, a Frente Negra, colunas para mulheres, né? Então, acho que a Bell Hooks, ela traz alternativas, né, para que a gente possa se espelhar e construir modos, né, de masculinidades negras mais saudáveis, que sejam
confortáveis, né, no sentido para expressão dos homens negros, confortáveis para que eles não estejam mais trancados, como ela traz, e modelos que eles sejam alternativos a esses modelos do patriarcado que ferem a família, que ferem as mulheres e ferem a eles próprios, né? Então, essa é uma indicação, né? O livro tem 10 capítulos, eu só falei sobre o prefácio e a introdução. Eu acho que é impossível falar pouco, porque tem muitas referências, inclusive traz muitas referências de autores negros, né? Ela é o próprio Afroleituras, então eu recomendo bastante para quem quer se aprofundar sobre esse assunto. E é isso, porque esse episódio já tá o maior de todos. Então, espero que tenham gostado, né? Essa foi mais uma indicação aqui do Afroleituras, que tá aqui no YouTube, no Spotify, e também tem uma página no Instagram, né? Afroleituras Podcast. Sigam lá e comentem livros que vocês querem ler, sugiram indicações de leituras de autores negros. Vamos construir uma rede, né, de leituras que a gente pense a população negra, né? E se tiverem mais sugestões ou quiserem mais episódios sobre esse livro, é só falar aqui. E é isso, gente. Isso é mais uma indicação do Afroleituras. Beijos e boa semana.